Olá, meus queridos, tudo bem? No nosso encontro de hoje, nós vamos estudar rapidamente sobre o procedimento da colocação em família substituta, tá? Tem um bloco de uma aula que trata sobre o procedimento da perda ou da suspensão do poder familiar. E aqui, veja, nós temos um movimento paralelo, porque muitas vezes o que acontece? A gente tem a retirada da criança, né, dos seus genitores, então, no contexto da perda da suspensão do poder familiar, e, ao mesmo tempo, muitas vezes, essa criança ou esse adolescente que se encontram em situação de risco, eles são colocados na família substituta. Dentro desse universo, nós temos dois tipos de jurisdição, que é a contenciosa, em que os detentores do poder familiar eles não concordam com essa suspensão, e temos a voluntária, em que há uma anuência daqueles que são os detentores do poder familiar na colocação da criança ou adolescente em família substituta, tá? Agora, veja, na jurisdição voluntária, nós temos um regramento que é tratado pelo 166, que diz exatamente o seguinte: se os pais forem falecidos, se eles foram destituídos ou suspensos do poder familiar, ou se eles concordaram com o pedido de colocação em família substituta, este poderá ser formulado diretamente em cartório, em petição assinada pelos próprios requerentes, dispensada a assistência de advogado. Perfeito? Então, veja, ocorrerá quando os pais forem falecidos, quando eles concordarem, perfeito? Ou quando forem destituídos desse poder familiar, ou seja, os pais perdem esse poder familiar. Perfeito? Será feito em cartório mediante a assistência do advogado. Esse consentimento dos pais, pessoal, ele deve ser dado em juízo. Então, veja, o juiz ele tem que ter ciência dessa anuência dos pais, tá? Então, veja, os pais chegam lá para dizer, não, a gente anui que fulano, né? A gente anui que fulano, por exemplo, seja guardião do meu filho. Ou a gente anui que nós percamos o nosso poder familiar porque nós não temos condições. Veja, antes do juiz homologar essas informações, esses pais eles são orientados pela equipe multidisciplinar sobre as consequências dessa anuência, sobre as consequências dessa concordância. E esse consentimento dos pais somente é dado, portanto, depois dessa orientação que é dada pela equipe multidisciplinar. E veja, somente depois que a criança é nascida. Então, ainda quando a criança se encontrar no ventre da mãe, ainda quando se tratar de feto, não é possível se trabalhar com a colocação desse feto que será futuramente um recém-nascido em família substituta, tá? E aí, veja, esses pais, eles dão consentimento, beleza. Esse consentimento, ele é homologado. Mas, veja, dentro de até 10 dias, esses pais eles podem se arrepender. E esses 10 dias eles vão ser contados a partir da decisão judicial que extinguir o poder familiar desses pais. Então, veja aqui, se no curso do processo todo os pais foram anuentes, houve a decisão que destituiu os pais desse poder familiar, esses pais têm até 10 dias para poder se retratar. Dizer assim, olha, a gente não anui mais, olha, a gente mudou de ideia, olha, a gente tem condições de criar essa criança, tá? Esse é o teor do procedimento geral de colocação da criança ou adolescente em família substituta. Veja que o 166, inclusive, estabelece o seguinte, que quando o juiz ele concordar, quando o juiz, não, me perdoem, quando os pais eles concordarem com essa questão da colocação em família substituta, o magistrado ele tem que estabelecer os seguintes regramentos, tá? Na presença do MP, o juiz ele vai ouvir as partes, devidamente assistidas pelos advogados ou pelo defensor público, para verificar a concordância no prazo máximo de 10 dias, contados da data do protocolo da petição ou da entrega da criança em juízo. Como assim, professora? Lembra que a gente está na jurisdição voluntária?
Bom, é feita a petição inicial de perda do poder familiar. Tem lá a declaração assinada pelos pais, pelos genitores, dizendo que concordam em perder o poder familiar. Nesse prazo, o que vai acontecer? O juiz ele vai receber, e aí, veja, ele vai designar um ato judicial específico para a oitiva dessas partes, perfeito? No prazo máximo de 10 dias de quando a petição é protocolizada ou quando essa criança ela é entregue ao juízo da infância ou da juventude, perfeito? E aí, veja, depois disso, ele vai poder declarar a extinção do poder familiar. Veja, o consentimento dos titulares do poder familiar é precedido de orientação da equipe multidisciplinar, que é aquilo que nós já conversamos. E veja, os detentores do poder familiar, eles vão poder se manifestar a qualquer tempo durante o procedimento de colocação da criança ou do adolescente que se encontre em situação de risco na família substituta. Perfeito? O consentimento prestado por escrito, ele não tem validade, a não ser que os pais em audiência, quando ouvidos pelo juiz, confirmem o teor dessas declarações, tá? O parágrafo 5º diz justamente a questão da retratação, que nós já falamos ali no esqueminha, sobre a questão de que o consentimento deve ser dado após o nascimento da criança. Nós também já conversamos sobre isso, tá? Agora, a família natural, que é aquela família que vai perder o poder familiar, e a família substituta, que é aquela que vai receber a criança ou o adolescente, vão receber orientação por intermédio de equipe técnica da Justiça Especializada, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pelas questões de direito à convivência familiar, tá? Então, esses são os parâmetros da jurisdição voluntária. Agora, na jurisdição contenciosa, pessoal, não há o consentimento dos pais, não há consentimento dos genitores. Então, veja como que é o procedimento. O que vai acontecer? Petição inicial, proposta pelo MP ou por outro interessado, pelos outros requerentes. O juiz ele recebe, exige a citação com prazo de 10 dias para contestar. Bom, não tem condição de arcar com advogado, defensor dativo ou defensoria pública, perfeito? De acordo com o ECA, inclusive, essa ação ela pode justamente trazer o pedido de destituição do poder familiar, já acumulado com um pedido de adoção, tá? Então, é perfeitamente possível, porque muitas vezes a criança, há a suspensão do poder familiar e a criança fica no lar da criança, perfeito? Perfeito. E aí, essa criança, o poder lá, houve a suspensão desse poder familiar. Ela só vai poder entrar na fila da adoção, guardem bem isso, quando for destituído o poder familiar. Mas veja que essa criança, ela tem Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente, eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos. Mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site Lá Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso super curso focado no Instituto Federal da Bahia, super competitivo. Nós temos diversos cargos, temos curso de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente de administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos. É muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês no site Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.